Oi, gente! Chegando nesse feriadão de 7 de setembro, dia da independência do Brasil, que foi celebrado, com o desfile cívico de 7 de setembro, relembrando o motivo dessa pausa na semana em 7 de setembro de 1822, o Brasil proclamou sua independência de Portugal, encerrando séculos de domínio colonial. E esse evento emblemático não apenas definiu a trajetória política e social do Brasil, mas também moldou a identidade nacional do nosso país. Não é, Camila Piacente? A história tá em dia, né? Se você tá falando, minha linda, a gente já começa com a aula de história. Estudei com a minha filha esses dias pra prova. Olha, a Olivia vai tirar nota 10 de história. É isso aí, gente. Boa tarde a todos nos fazendo companhia nesse feriadão, não é? Uma folguinha aí de meio de semana. Uma ótima tarde a todos. E olha, teve gente que aproveitou pra bater perna, viu? Descansar, enfim, aproveitar o dia. O comércio de Cuiabá e Várzea Grande estava liberado, viu, para funcionar hoje no feriadão. Mas, conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas da CDL, os empresários deverão, ou já estão atentos aí às regras de funcionamento, como o pagamento das horas trabalhadas em dobro, inclusive das comissões de vendas para aqueles que atuam neste regime de trabalho. Porque, afinal de contas, já que vai trabalhar, que ganha um bererezinho a mais, né? Sim, tem que ser, E o nosso, você vai pagar? Camila, por favor. Eu preciso lembrar do seu regime de trabalho. Não é senhora. a CDL que rege, infelizmente. Não é. E já que o tema é feriado, deixa eu contar uma coisa. Coisa boa para os brasileiros que adoram um feriado. Sabe por quê? Depois de agora, esse ano ainda tem 5 feriados em dias de semana. Bom, setembro, outubro, novembro. O William tá comemorando. Setembro, outubro, gente. novembro, dezembro. Olha, então tem 4 meses pro final do ano e 5 feriados? 5 feriados. Até o fim do ano, 6, aliás. 5 vão cair em dia de semana. Olha só, o primeiro... Começando o de hoje. O de hoje, aí o primeiro do segundo semestre ainda tem, depois da independência. O Dia das Crianças, que também é dia de Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil, então por isso é feriado. Os dois, quinta-feira. Novembro tem finados, dia 2, numa quinta também. Tudo quinta, gente! E aí o povo emenda, a sexta-feira. O povo... Não é a gente. Não, okay. Nós não somos nós todo não mundo. Como já diziam as mães, você não é todo mundo. Isso. A proclamação da República também é em novembro, dia 15, vai ser numa quarta, bem na meiuca da semana. Aí piora mais ainda. Será que vão emendar tudo? Pode ser. Ah, meu Deus do céu! Pode ser. Aí tem Consciência Negra, que também se tornou um feriado nacional, 20 de novembro. E é aqui? Aqui no município também Em algumas cidades do país, E aqui numa segunda-feira, que também aí vira um feriadão, porque daí o pessoal vem de sábado, eu já domingo prevejo que a gente pode ter uma folga, hein, William? O que você acha? Pode ser, talvez. Massa. E em dezembro tem o Natal, que também vai ser numa segunda-feira. Legal. Aí tem o Dia do Servidor Público, que é dia 28 de outubro, que nesse ano cai num sábado. Tá, mas você sabe que isso não quer dizer nada, porque eles mudam a data do Dia do Servidor Sim, Público para uma sexta. Exatamente. Eu adoro. É verdade. Aqui geralmente é ponto facultativo, não é feriado, é ponto facultativo. Mas aí suspende o atendimento e de qualquer forma não trabalham, Agora chega de falar de folga, minha amiga? Vamos trabalhar? Vamos, né? Vamos trabalhar, mas é isso, nós temos ainda 5 feriados caindo em dias de semana até o final deste ano. Maravigold. Aproveitem! Já estamos no ar. Agora na capital, a notícia em tempo real. Como você gosta. Agora na capital. Entrevista. Trânsito. Os bastidores em Brasília. Economia. Esporte. Tudo o que você precisa saber. Seu fim de tarde leve, dinâmico e informativo. Agora na capital e no portal Leia Agora. Bom, voltando aí, a gente começa essa edição falando de projetos, já que o feriado ficou para trás, Vamos começar falando de projetos que visam beneficiar nós mulheres. E é muito interessante, Marina. A deputada federal Gisela Simona, ainda não me acostumei a chamá-la de deputada federal. Acho muito legal, mas ainda me vem o PROCON em mente. Mas, enfim, não deixa de ter uma certa ligação. Por quê? A deputada tratou no Congresso da dupla jornada que boa parte, para não dizer que todas nós mulheres temos. Ou seja, fazer com que o tempo dedicado ao trabalho doméstico possa contar para aposentadoria. Vamos ouvir, vamos entender melhor.
Eu tenho um projeto que eu estou aí também já fazendo uma pesquisa interna na casa, que é a questão do reconhecimento da dupla jornada da mulher, né? Onde eu falo que a mulher, nós temos uma vocação para o cuidar da casa, o cuidar dos filhos, né? E isso acaba fazendo com que nós que trabalhamos fora, você antes de sair de casa ou depois que você chega, você continua trabalhando em casa. Então eu acredito que isso pode ser abatido em tempos para a mulher aposentar. Olha, tem um outro projeto também da deputada, que é lá de Brasólia, não é? Já falando aí, eu sei que é feriado, parece que a gente não deve falar de Brasília, mas tem projeto de lá, mesmo no feriadão. É um outro projeto com o objetivo de aumentar a segurança para aposentados e pensionistas. Vamos entender aí essa ideia. Na verdade, não é um projeto meu, né? É um projeto da casa, mas que a gente trabalhou para ele ir para o regime de urgência, né? Que fala dos empréstimos consignados. Né? Hoje, para você ter uma ideia, em termos de Brasil, a cada hora, 6 reclamações que os PROCONs do Brasil recebem tem a ver com empréstimo consignado não autorizado pelo consumidor. Né? E esse cancelamento é muito ruim, então o consumidor acaba sendo descontado na folha de pagamento, o aposentado, o pensionista, desse valor. E esse projeto, ele fala, na verdade, que o consumidor, uma vez o banco não comprovando que ele realmente contratou, né, que ele não teria esses descontos até a comprovação dessa contratação e até mesmo ser considerado amostra grátis, ou seja, aquele crédito fica para o consumidor sem que ele tenha que pagar pelo empréstimo. Né? Isso exatamente para tentar coibir com que as instituições financeiras lancem ao bel prazer esses créditos aí na conta do consumidor. Então a gente acredita que isso vai aumentar a segurança dessas transações, né, e evitar com que haja contratação indevida de empréstimo e cartão de crédito consignado. Vamos de Câmara Municipal agora, gente? Mais uma situação que deveria ser resolvida dentro da Câmara e que pode ser levada à Justiça. O vereador Demilson Nogueira diz que o prefeito Emanuel Pinheiro definitivamente não realiza o pagamento das emendas impositivas aos parlamentares de oposição lá da Câmara de Cuiabá. Vamos entender essa história. Nós entendemos dessa forma, porém, uma forma de castigar, né? Uma forma de castigar os vereadores que não são aliados do prefeito é justamente desvalorizar esse trabalho que nós prestamos em prol da sociedade. Do ano passado nada foi pago, do ano atrasado nada foi pago em 2022 e nós cremos que se não houver uma medida judicial, algo que determine que o faça, vai continuar da mesma forma. Mas isso... uma ação... Isso. Nós já estamos estudando junto com a nossa assessoria jurídica, buscando um meio de acionar o município, até porque o orçamento está em execução. Agora, qual é essa birra do prefeito de não pagar as emendas que nós apresentamos? Essa de não pagar para a oposição é antiga, não é? E também não é algo que seja só da Câmara Municipal, não é só daqui. Mas, enfim, ainda falando sobre a Câmara, o vereador Felipe Correia deve ou não, porque as coisas mudam muito rápido na questão política, mas existe uma possibilidade, uma especulação de que ele assuma a presidência do Cidadania do partido aqui na capital. Mesmo com oposição declarada ao prefeito Emanuel Pinheiro, ele não acredita que vai ter problemas dentro do partido, não, na hora de definir quem ele pretende apoiar nas eleições de 2024. A minha preferência pessoal em relação ao projeto do Fábio Garcia e o que acredito eu que ele possa contribuir nesse processo eleitoral e na gestão do município, já ficou claro. Mas claro que isso é uma opção pessoal, né? A partir do momento que formalizarmos essa direção do partido, nós precisamos também ouvir o partido, né? Porque o papel é outro. Como pessoa parlamentar e indivíduo, já externei minha preferência. Em relação ao vereador Rodrigo, que é da base, esse é um ponto positivo da construção que foi feita até aqui. Quando eu assumi como vereador há 6 meses, eu alinhei com ele que assumiria a liderança do Cidadania nessa casa. E hoje, dentro da Câmara dos Vereadores, eu sou o líder do Cidadania. Emanuel Pinheiro é carta fora do baralho. Para o bem e para a alegria de todos os cuiabanos, sendo o terceiro prefeito com maior rejeição do Brasil, para a alegria dos cuiabanos, o prefeito Emanuel Pinheiro encerra a sua caminhada ao fim dessa gestão, ou talvez antes, se for, né, vontade, ou melhor, desejo, decisão da Justiça. Né? Então, nesse contexto, as construções estão abertas para 2024 e tenho certeza que
o vereador Rodrigo, eu e os demais filiados vamos fazer um esforço real para construir a melhor opção para Cuiabá. Eu sei que é feriado, mas tem notícias sobre a Assembleia Legislativa. E a deputada Janaína Riva, no meio de toda essa expectativa sobre eleições do ano que vem, eleições 2024, ela já anunciou o que espera para o seu futuro. Vamos ouvir? Vou brigar pelo meu espaço, já falei para vocês. Já comecei a conversar com alguns parceiros sobre uma pré-candidatura a Senado, então vou buscar isso dentro do partido. Mas o partido, como vocês viram na composição, ele ficou aberto à discussão futura. Ser candidato não depende só da minha vontade, depende das conquistas dentro do partido. E isso é que é o gostoso, é você ter que conquistar. Sem impor, aqui dentro do partido não funciona. Então eu vou tentar conquistar, quem conquistar mais correligionários, especialmente aqueles que fazem parte do diretório, tem mais condições de chegar fortalecido em 2026. E já que o assunto é futuro político, Demilson Nogueira está reforçando que o PP, o partido dele, vai ter candidato a prefeito na capital. O vereador disse ainda que time que não disputa campeonato, a tendência é ser rebaixado. Profético, não? Pois é, por isso que ele diz que o PP vai sim para as cabeças. É aquele negócio, time que não disputa campeonato, a tendência é ser rebaixada. Então o PP está preparando para disputar o campeonato. Muita gente está dizendo, né, que esse nome lançado dele é só para fazer um leilão na hora do apoio. Não é, não? Não há. Primeiro, o PP não tem essa necessidade, né, de fazer leilão. Nós estamos apresentando para o pleito e colocando o nome à disposição da sociedade, que é o do deputado Paulo Araújo. Bom, e aproveitando a carona aí da discussão, que também tem com relação ao PTB, é a fusão do PTB com o Patriota, que aliás já teve alguns pontos conferidos na última semana, de que está podendo dar sequência, de ter andamento, deve resultar no surgimento, claro, de uma nova legenda a ser batizada de Mais Brasil. O deputado estadual de um primeiro mandato, Cláudio Ferreira, que também é pré-candidato a prefeito de Rondonópolis, teria avançado em uma conversa de bastidores para se filiar ao PL. Ele não quer nem esperar essa fusão, assim ficando mais próximo do deputado federal do Partido Liberal, José Medeiros. Mas esse futuro partido ainda está indefinido, embora as apostas no momento são de que a escolha dele deve mesmo ficar entre União Brasil e o PL. Vamos entender esse rolê político aí. Eu imagino que nós estamos numa construção, né? O deputado federal Medeiros, ele é do PL, né? Nós estamos filiados no PTB e estamos sim conversando, né? Debatendo a sucessão de 2024. A gente entende que Rondonópolis precisa de uma alternância de poder. A gente sabe que o poder ele corrompe e a manutenção do poder corrompe absolutamente. Rondonópolis precisa ter uma alternância de poder. A gente tem o mesmo grupo político no poder lá há mais de 30 anos, né? E a gente precisa disso, a cidade precisa disso. E nós estamos debatendo isso com o deputado federal, Zé Medeiros, sim. E eu imagino que nós vamos estar fazendo uma composição, né, juntamente com o PL nas eleições de 2024. E o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, afirma que Mato Grosso está no radar de muitos países, viu? E que o crescimento econômico vai ser natural e constante. Ele também reforça a importância de especializar a mão de obra, que é um grande gargalo que ainda temos aqui no estado, né? Vamos ouvir? Mato Grosso está no radar hoje de vários países, de várias empresas internacionais, de empresas nacionais. E se está no radar é porque eles sabem que aqui pode vir, aqui pode empreender, que vai ter um governo parceiro, um governo que vai ajudar a construir as políticas necessárias para que os negócios fiquem de pé e que os investimentos na área de infraestrutura que já estão acontecendo vão ser dado continuidade. Nós precisamos capacitar, estamos fazendo isso, não só através de órgãos do governo, como as próprias federações, através das suas, dos seus serviços de aprendizado rural, na indústria, no comércio, estão qualificando. As universidades estão se moldando com cursos técnicos para capacitar cada vez mais. As próprias empresas, quando vêm se instalar, trazem mão de obra qualificada para que sejam treinadas a mão de obra que está aqui. É um processo natural, quer dizer, são processos que vão acontecendo e a gente vai buscando as soluções, o setor privado, o setor público. Por quê? Porque nós não podemos coibir o crescimento pessoal, individual de nenhum ser humano. A pessoa que quer crescer, quer empreender, mesmo que queira ser servidor público ou servidor de uma indústria privada, ela tem que ter condições de se qualificar e de ter oportunidade de trabalhar.
Vamos falar de reforma tributária agora? Na semana passada, o governador Mauro Mendes, você se lembra, foi até Brasília, debateu alguns pontos no Senado e elencou aqueles que considera essenciais no debate da proposta encaminhada pelo governo federal, que tem como objetivo simplificar a carga tributária paga pelos cidadãos. O assunto é controverso, inclusive entre os próprios governadores, e uma das defesas de Mauro Mendes é que haja uma trava para a alíquota. Isso evitaria que os brasileiros sofressem mais à frente um valor exorbitante de impostos. Ele também acabou batendo muito na tecla da desigualdade regional, que pesa sobre o ombro, principalmente dos estados da região centro-oeste. Essa semana, o governador falou com a nossa equipe que as idas a Brasília devem ser cada vez mais frequentes. Toda semana eu tenho uma agenda, se não presencial. A respeito, por exemplo, se é IDH, se é... Cada um puxa para o seu lado, né? Quem é beneficiado pelo IDH, quer o IDH. Quem é beneficiado pelo PIB invertido, quer o PIB invertido. Quem é beneficiado por população, quer população. O que nós defendemos é que isso tem que ser justo. O Estado, como uma Centro-Oeste, nós, Mato Grosso, somos muito perdedores. Então, se nós somos perdedores, tem que ter um critério que nos compense. Nós estamos defendendo, né, as exportações, porque nós vamos ser muito desonerados. Quem exporta não vai pagar absolutamente nada de imposto. Na cadeia inteira, não é só o exportador. Todo mundo na cadeia antecessora. O óleo diesel não vai ter mais imposto, o pneu que ele compra, a peça. Então nós seremos grandes prejudicados. Por isso que o FETAB ele é muito importante para garantir investimento e agora esses critérios de compensação que nós estamos fazendo um corpo a corpo lá para garantir a isonomia entre os estados. Hoje o fundo é de 40, os estados estão defendendo que ele seja de 60. Ó, vamos falar agora de um outro assunto, um assunto polêmico, um assunto que divide opiniões e que essa semana o governador Mauro Mendes teve uma reunião sobre isso. Ele solicitou a manutenção das escolas cívico-militares no estado e afirmou que outras unidades escolares também vão passar pela transformação. O secretário de Educação de Mato Grosso, Alan Porto, explicou para a nossa equipe como é que vai ser o processo para escolher quais vão ser essas escolas. Vamos ouvir. Não tem nenhuma escola que foi escolhida ainda, né? Primeiro tem que passar o projeto de lei e o primeiro passo é a consulta, né, à comunidade escolar, né? Ouvir os pais, ou o responsável, ou o estudante, né? Então esse é o primeiro passo. Então a comunidade, os pais e os estudantes tendo essa vontade de ser transformada aquela unidade para cívico-militar, o Estado vai fazer um processo seletivo, né, para chamar esses profissionais, que podem ser das Forças Armadas, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. Então faz um processo seletivo para a gente selecionar quem está apto a estar dentro de uma unidade escolar. Feito isso, faz a consulta e a gente inicia as tratativas para fazer a transformação daquela unidade. A meta do governo, gente, é chegar a pelo menos 50 escolas nessa modalidade de gestão. Hoje, são 26 escolas desse tipo no estado. O objetivo do programa é melhorar os índices de aprendizagem e o desempenho dos estudantes em sistemas de avaliação da educação pública. E o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, falou sobre esse projeto de lei. Olha, nós vamos abrir as discussões, né? Vamos abrir discussões, caminhar para a Comissão de Educação. Eu vou pedir que eles façam audiências públicas, ouçam todos os lados e depois decidam. Eu particularmente, eu sou a favor de escolas militares. Agora tem que ver como que ela está sendo construída. Principalmente se construir novas. Agora pegar a escola que já está funcionando e aí transformar em militares. E aí, se escolher os melhores alunos, eu não sou a favor disso. Pois é, mas esse PL aí das escolas cívico-militares já está dando o que falar, viu? Antes mesmo de ir à discussão. O deputado Valdir Barranco vê como um retrocesso a criação desse método nas escolas aqui do estado. Vamos ouvir. O Brasil não tem nenhuma autorização para funcionamento de escolas militares ou cívico-militares. A Constituição Federal de 1988, os deputados constituintes eleitos especificamente para redigir o texto constitucional, eles vinham de toda uma luta contra a ditadura e eles se ocuparam de não deixar brecha para que nós pudéssemos fomentar o retrocesso para a ditadura. E uma das
brechas que eles não deixaram foi exatamente para que nós não tivéssemos escolas militares ou cívico-militares, exceto aquelas que são raríssimas, para que os filhos de militares possam frequentá-las, uma vez que nós havíamos saído do período da ditadura e havia uma animosidade também contra os militares e contra seus filhos. Então, essas escolas sim. Agora, escolas militares ou cívico-militares para estudantes civis não pode, nem na LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, e nem na Constituição Federal de 88. Portanto, eu sou terminantemente contra. Nós já temos uma ação aqui, uma ADI, no Tribunal de Justiça, que está sobrestada porque temos uma ação do PT do Paraná que já chegou ao Supremo e deve ser julgada muito brevemente. Então, aqui o Tribunal de Justiça resolveu aguardar o julgamento de lá para dar encaminhamento aqui na decisão. E olha só, a Câmara Municipal, os vereadores, né, estão fazendo outras cobranças também, não só com relação à estrutura na área da saúde. A vereadora Michele Alencar, ela cobra agora, e rápido, a reestruturação para comerciantes da Orla do Porto, as obras do centro comercial ali naquela região, que, segundo ela, ninguém nem conhece. Ninguém nem conhece a existência daquele centro comercial. É um centro comercial com espaço, quando ele começou, para 250 permissionários. Era para ser como se fosse o shopping popular. Hoje, de 250, nós temos 56 comerciantes que ainda estão sobrevivendo ali de forma... São guerreiros, na verdade, né? Por quê? Porque a população não vai lá, os clientes não vão lá porque a estrutura é péssima. Os banheiros estão estragados, as torneiras não funcionam, a cobertura péssima e eles estão ali numa situação muito desfavorável. Começou uma obra ali na Feira do Porto e aí, assim, eles estão se sentindo totalmente desprestigiados, porque inclusive a entrada da feira, ela mudou de local, então eles ficaram abandonados e tem 12 anos que eles estão lá só vivendo de promessas. Então tinha uma promessa de que seria feita uma grande reforma lá. Até hoje a gente não tem um projeto, até hoje a gente não tem início da obra e um pequeno reparo que foi iniciado numa lateral da cobertura era para finalizar em abril e até agora nada. São várias reivindicações. Primeiro, a finalização da obra, do pequeno reparo que iniciou e não concluiu. Segundo, o projeto de reforma e reestruturação de todo o prédio. E terceiro, a hora que estiver fazendo essa reforma, eles serão encaminhados para onde? Esse outro lugar que eles serão encaminhados, eles vão ter qualidade para fazer o seu comércio? Agora, eu acredito que se houver uma reestruturação do espaço, se houver um investimento por parte da prefeitura em divulgar o local, como está sendo feito com a Feira do Porto, ali faz parte todo de um circuito turístico. E o seguinte, o município, gente, garante que a obra no local deve ficar pronta até o final do ano que vem. Ou seja, existe obra, sim, pelo menos de acordo com a Prefeitura de Cuiabá. Quando a Nacional veio aqui em Cuiabá, fez todo um trabalho aqui de reorganização partidária. Até então, tudo bem, cheguei de viagem, eles ainda estavam por aqui, né? E aí não me ligaram, não me mandaram mensagem, simplesmente ignorou. Tanto a mim, acho que o Dilemar ainda falou um pouco com eles, expôs o ponto de vista dele, nós dois vereadores da capital poderiam muito bem continuar o projeto à frente do partido. Eles entenderam que não, que destituíram o diretório, avisaram o Dilemar que ele seria destituído e que o Ulisses seria o novo presidente. Presidente estadual. Presidente estadual do Podemos. Na nossa avaliação equivocada, nada contra o Ulisses, muito pelo contrário. Acho que cada um pode construir a sua trajetória, a sua história em termos de partido. Mas nós vimos ali, nós somos dois vereadores de mandato aqui na capital. Nós tínhamos condições tranquilamente de tocar o processo. Tanto é que foi vitorioso no processo municipal de 2020. Né? Aí, paciência, tentei argumentar, tentei falar com a presidente, ligar e colocar meu ponto de vista, mas simplesmente foi ignorado. E diante disso eu fiquei totalmente desgostoso, suplentes, desmotivado, e ficamos tranquilos, aguardando ou uma nova composição dentro do próprio Podemos, uma reorganização municipal, ou migrar, né? Eu disse por isso que tomei a decisão de não ficar, falei para ele que ele poderia construir, mas sem a minha participação, não ser o Dilemar, mas eu tomei a decisão que vou deixar o Podemos na janela partidária, é óbvio, né? Legalmente falando, em março,
e fui sondado por 2, 3 partidos. O clima segue tenso em siglas partidárias menores, viu? O Podemos é um exemplo disso. No começo do ano, o partido apresentou o ex-deputado estadual Ulisses Moraes como novo comandante do partido no estado, o que gerou um certo descontentamento, não é? O vereador Wilson Quero-Quero já deixou claro que está com os 2 pés fora desse barco. Essa foi boa. Bom, e a confusão segue meio que generalizada aí entre as siglas, né? Sigla grande, sigla pequena. Pequenas ou grandes, não tem problema. Aliás, tem problema, e muito, em ambas. O deputado estadual Thiago Silva do MDB, rebateu as falas feitas pelo presidente estadual do Partido Liberal, do PL, o Ananias Filho, que recentemente disse que Thiago não se encaixa no partido por ser o famoso político nem. Eita! Thiago afirma que tudo não passa de uma questão de interpretação feita por pessoas que desejam se filiar ao PL. A gente foi convidado para filiar ao PL. O PL é um partido que a gente tem muitos amigos lá em Rondonópolis, né? É um partido importante. E a gente está satisfeito no MDB. Eu acredito que é uma construção, independente da sigla partidária, a gente tem que construir um projeto que unifica a cidade e a gente está nesse propósito. Trabalhando, conversando com todos os partidos. Fui convidado para filiar no PL, tanto pelo secretário-geral, Zé Márcio Guedes, como o diretório, o presidente do diretório me convidou. Mas é um debate que a gente quer fazer mais preocupado na unificação dos partidos. A confusão que teve com o Ananias, o senhor teria como... Eu acredito que ali são narrativas, né, de outros candidatos, pré-candidatos, que às vezes até disputa esse campo político, né, que querem criar narrativas para destabilizar o processo eleitoral, mas a gente está muito tranquilo. O Ananias me ligou várias vezes, falou que a gente é muito bem-vindo no partido, assim como a própria militância que me convidou, né, para que a gente pudesse ir no partido, mas está muito tranquilo. E hoje a gente não pode ter vaidade, né, e construir uma candidatura que realmente unifique o MDB, assim como foi feito hoje. O MDB é isso, é um partido democrático. E ainda falando sobre a definição do PT, o Partido dos Trabalhadores, em relação a quem vai encarar a majoritária na capital... No outro era nem, esse é quem, esse né? é quem. O Lúdio Cabral já se pré-candidatou aí, digamos assim, se colocou à disposição como pré-candidato do PT à Prefeitura de Cuiabá, mas Valdir Barranco, deputado estadual, diz que é o seguinte, ainda não tem nada definido, que o PT está esperando para decidir se vai ser entre o Lúdio Cabral ou Rosa Neide. Aqui nós temos a Rosa Neide, que colocou o nome à disposição, e temos o companheiro Lúdio. Portanto, agora é hora mesmo de se colocar. Até então, o Lúdio não tinha tomado ainda essa decisão, né? E a partir da semana passada, ele se definiu como pré-candidato, e é natural que o primeiro passo seja comunicar através da imprensa. Agora cada um vai definir suas estratégias de pré-campanha e até novembro o Diretório Municipal de Cuiabá definirá os critérios para escolher entre um e outro, e a partir do final de novembro então nós colocaremos à mesa da federação PT, PCdoB e PV o nosso nome para que a federação possa conduzir e chegarmos o mais breve possível ao nome de consenso da federação. Após os partidos definirem, nós vamos também decidir os critérios da federação. Nós estamos tendo reuniões quinzenais, dia 12 teremos a próxima reunião. A tarefa extraída da última reunião da federação foi que os 3 partidos pudessem levar para o dia 12, na relação dos 30 maiores colégios eleitorais do estado de Mato Grosso, quais são as prioridades do partido, as dificuldades que encontra em cada um desses municípios, tanto com relação à chapa, à composição, a prestações de contas, para que conjuntamente nós possamos pensar cada um dos municípios e também um auxiliar o outro para sanear qualquer problema que nós venhamos a ter. E falando em indefinição, aí o PSB do deputado Maxi Russi, vice-presidente da Assembleia Legislativa, nem ele descarta apoio do partido ao petista, a Lúdio Cabral, para a majoritária em 2024. Segundo Maxi Russi, Lúdio vem e vem forte, viu?
Vou falar não em relação a fazer parte do governo federal, vou falar em relação ao deputado Lúdio. É um deputado que eu confesso que eu tenho muita simpatia, tenho interesse de sentar com o deputado Lúdio, tenho interesse de a gente fazer alguma conversa política e pode ser alguém sim que o PSB possa caminhar junto no próximo ano. É um bom candidato, já foi candidato a governo, já foi candidato ao Senado, faz um grande mandato enquanto deputado estadual, é um nome qualificado, um nome preparado e não tem dificuldade nenhuma e porta fechada nenhuma com o PSB, muito pelo contrário. Ele manifestando, para mim ele não manifestou ainda esse interesse para mim dito, mas ele manifestou pela imprensa, ele manifestando interesse de conversar com o PSB vai sentar com ele e tem interesse total de conversar e trabalhar um projeto importante para Cuiabá. Vamos fazer uma pausa, mas é bem rapidinha, tá? Daqui a pouco tem mais Agora na Capital. Fica com a gente. Agora na Capital. Volta já. Agora na Capital.
está de volta. E de volta com o Jornal da Capital, nosso assunto agora é um alerta para todas nós mulheres. Cerca de 30 mil brasileiras recebem todo ano, gente. É um número absurdo. O diagnóstico de algum câncer ginecológico. É assustador, né, Marina? É verdade. Olha, para falar sobre esse tipo de câncer, né, que acontece no aparelho reprodutor feminino, o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos está promovendo a campanha Setembro em Flor, também chamada de Setembro Verde Escuro. Por quê? É verdade, é verde escuro. Se tem outro de usa verde. essa cor para lembrar as mulheres de fazerem os exames preventivos, de cuidarem da própria saúde ginecológica. Eu conversei com a doutora Daniela Gobi, que é cirurgiã oncológica, não é? E que tirou muitas dúvidas sobre o assunto. A entrevista, o bate-papo está muito legal. Vamos lá? Agora, na Capital. Entrevista. Doutora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda ao Agora na Capital. Diz uma coisa, o que é exatamente o câncer ginecológico, né? Quais são os tipos da doença que a gente pode chamar dessa forma? Marina, boa tarde. Obrigada pelo convite, obrigada por vocês me receberem aqui. Os cânceres ginecológicos são um grupo de tumores que acometem a mulher principalmente na área genital e nos órgãos reprodutores, né? Então, quando a gente pensa em câncer ginecológico, a gente pensa em câncer de vulva, vagina, colo do útero, endométrio e ovário. É esse grupo de tumores que a gente se refere quando a gente fala em câncer ginecológico. E existe um que é mais comum? O mais comum desses aqui no Brasil ainda é o câncer de colo de útero. É um câncer potencialmente evitável, porque a gente tem a vacinação disponível na rede pública de saúde, e agora, esse ano, a gente está super feliz, super animado, porque chegou a vacina nonavalente no Brasil, né? Ainda não está disponível na rede pública, mas na rede privada ela já está. Na rede pública nós temos a quadrivalente, que já ajuda muito, né? Mas a partir desse ano, as meninas podem ser vacinadas na rede privada de 14 até 45 anos com a vacina monovalente, mesmo aquelas que já tiveram atividade sexual, já têm vida sexual ativa, ainda podem ser vacinadas. Sobre essa vacina, ela pode ser tomada, ela deve ser tomada já na infância, né? Ela já deve ser aplicada na infância, mas ela pode também ser tomada na vida adulta? Faz algum efeito? Tem alguma diferença no quesito prevenção? Marina, com o advento do Covid, eu acho que a população, se teve uma coisa boa, é que a gente aprendeu mais e teve mais informações sobre vírus. Então, hoje a gente entende melhor a questão do vírus no nosso corpo, porque essa situação do Covid, que era um vírus, foi bem discutida. O HPV também é um vírus. E ele, assim como a Covid, ele depende de muitos fatores do hospedeiro para que ele se desenvolva e que se torne uma doença grave ou não. Então, além da cepa viral, eu preciso de um hospedeiro potencialmente suscetível, né? Para que aquele HPV adquirido num contato sexual desprotegido, porque não é relação, é contato, às vezes não precisa ter penetração para que a gente se torne portador da doença. Esse HPV depende desses fatores, então, do hospedeiro, como eu ia dizendo. Então, mesmo que a mulher tenha tido contaminação por um dos subtipos oncogênicos, ela com a vacina desenvolve uma resposta imunológica 11 vezes maior do que a resposta natural a qualquer ponto da vida, né? E aí, se ela entrar em contato com outros subtipos, que, por exemplo, ela não tenha entrado em contato ainda, não tenha tido contato com aquela cepa específica, que são várias que causam câncer, ela se protege para as outras, né? E como é uma doença silenciosa, ela só dá sintomas quando ela já está avançada, e a vacina tem essa capacidade de melhorar a resposta imune, de eliminar o vírus logo no primeiro contato, é uma grande ferramenta para a gente usar isso na prevenção. A nossa esperança é que daqui a alguns anos, essas meninas que começaram a ser vacinadas a partir dos 9 anos de idade, já não desenvolvam tantos tumores como hoje a gente vê na maioria das mulheres.
Fica também o alerta para os pais, para as mães, né? Principalmente as mães que são as grandes responsáveis sempre por essa rotina de saúde das crianças, das meninas especialmente, da importância dessa vacinação, não é, doutora? Porque muita gente não entende o porquê que a menina, ainda criança, precisa se vacinar, mesmo não tendo começado ainda a fase sexual dela, né? Explica pra gente, assim, de uma forma que as pessoas consigam entender essa importância e o porquê desse momento, né, de se vacinar tão cedo. Marina, como a gente já vinha naquela linha de raciocínio anterior, quando a gente vacina a menina que ainda não foi exposta a nenhum subtipo de vírus, ou seja, ali entre 9 e 14 anos, antes do início da vida sexual dela, quando ela começa a ter atividade sexual, ela já tem uma resposta imune preparada, porque se ela vier entrar em contato com esse vírus, ela consegue eliminá-lo quase que no primeiro contato. Ele não fica ali causando inflamação, lesão de alto grau. Então, ela, quando ela está exposta, ela já tem uma resposta imune, uma defesa montada pela vacina, que ela recebeu no momento que ela não teve contato sexual, né? E o próprio contato sexual, quando temos a relação sexual, a gente faz microlesões na vulva, na vagina, né? Isso é natural da relação sexual, ter essas microlesões. Então, a inoculação do vírus durante a relação sexual, ela é um pouco maior do que por uma vacina. E quando, pela vacina, eu recebo esse vírus e monto uma resposta, quando eu tenho essas microlesões e o contato com o vírus de verdade, eu tenho uma barreira imune ali para falar, vírus, aqui não, e eu consigo ir destruindo ele ali na mucosa mesmo, nessas microlesões que são feitas. Bom, então a gente viu aí que o HPV tem total relação com o câncer de colo de útero, né? Mas a gente pode dizer, doutora, que existe alguma predisposição genética ou o cuidado é mais com esses fatores de risco, né? E quais são esses fatores? Marina, não só o de colo de útero, de vulva e de vagina também estão implicados na infecção pelo HPV. É bem importante a gente lembrar. Além da vacina, a gente sugere sempre que para todos os tipos de câncer, a gente tenha uma vida o mais equilibrada possível. Porque o câncer nada mais é do que uma célula agredida inúmeras vezes e que deixou de fazer a sua função normal. E quais são essas agressões, né? Inflamações persistentes, fumar, dormir mal, comer mal, estar acima do peso, não fazer atividade física. Isso gera um estresse metabólico para o corpo, que ele não consegue gerir todas aquelas células que estão em divisão celular todos os dias, normalmente no nosso corpo. Se uma delas, estimulada ao extremo por esses fatores desencadeantes, resolve se dividir sem algum propósito, sem uma sinalização normal do corpo, ela vira uma célula oncológica. Então, quanto menos fatores agressores, melhor para todos os tipos de câncer. Então, no geral, a gente tem que estar com uma boa saúde para até a gente conseguir combater, não é, essa doença. Qual que é a chance de cura visto, né, uma detecção precoce, aí, um diagnóstico precoce, doutora? Em uma lesão inicial de colo de útero, aquela que foi detectada no Papa Nicolau, na citologia, aquela que a gente colhe todo ano, quando a gente vai ao ginecologista, em uma lesão inicial, a gente tem mais de 90% de taxa de cura, né? Então, assim, ainda assim é muito alto se for diagnosticado precocemente. Então, quer dizer que o câncer de colo de útero, ele vai se desenvolver de verdade se a gente não acompanhar, é isso? Pelo que eu estou entendendo, se a gente conseguir acompanhar de perto, fizer os exames preventivos, a gente consegue, pelo menos, evitar esse avanço? Sim, nós temos várias ferramentas. A vacina é a primeira delas, né? E é o único câncer hoje que a gente consegue evitar através de uma vacina. É uma bênção, né? Você falar que você vai evitar um câncer com uma vacina que você toma na infância. Poxa vida, quisera a gente que tivesse outras vacinas para outros subtipos. O HPV causa outros tipos de câncer. Câncer de orofaringe tem muito a ver com HPV. Câncer de boca, alguns têm a ver com HPV. Então, não é só o câncer de colo de útero, o câncer ginecológico. Os homens também têm essa questão de evitar a infecção pelo HPV. Quando a gente conseguir diminuir isso na população, Marina, é uma esperança de que a gente diminua esses tipos de tumores também. Aí a gente vai para outra briga, né? Que é a briga do cigarro, é a briga da atividade física, do peso.
mas é um tumor potencialmente evitável, porque exatamente como você falou, se mantiver a rotina de acompanhamento ginecológico, de coleta de CCO, de vacinação e esses outros hábitos, é uma coisa que a gente consegue ainda pegar no começo. Eu sempre falo aqui no consultório para os pacientes que tumores são iguais filhotes de leão. Quando é pequenininho, a gente põe no colo, faz carinho, né? Mas se deixar crescer, ele te come. Então, enquanto está pequeno, a gente domina. A gente consegue botar o tumor no colo e resolver o problema, né? Mas se a gente deixar crescer, aí não tem jeito. Aí a gente não tem como brigar com ele. E para que as pessoas entendam, porque nem sempre as pessoas, né, que estão nos ouvindo podem fazer essa relação com o HPV e o tumor em si. E como é que se pode se contaminar com o HPV? É só por meio da relação sexual? Então, Marina, antes a gente achava que era na relação sexual. Hoje a gente entende que é contato sexual. Então, apenas o contato com a genitália, ele já favorece algum tipo de contaminação. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter a penetração. Ela pode ter o contato, pele a pele, ou mucosa, pele, boca, mucosa vaginal, mucosa anal, e se contaminar de alguma forma. Porque muitas vezes as pessoas entendem a relação sexual como a penetração, né? E não é só isso, é todo esse resto que envolve o ato sexual. Então tem que ficar muito atento, né? E para detectar, o exame é o exame ginecológico, o Papa Nicolau, é aquele exame preventivo, as mulheres têm que fazer de quanto em quanto tempo, qual que é a indicação? Então, a partir do momento que a paciente tem vida sexual ativa, é a hora dela procurar um ginecologista. A gente sugere que até antes, para que ela se prepare para isso, né? Então, a gente na saúde da mulher diz que assim que a menina menstrua, ela tem que começar a ter uma rotina de cuidado. Mas antes disso, lá na idade da vacinação, lá bem mocinha, bem menina mesmo, ali os 9 anos, ela já é para começar a receber a vacina. Com 13, 14 anos, quando tem a primeira menstruação, se ainda não teve atividade sexual, mesmo assim precisa ir ao ginecologista. Porque a gente vulva, vagina, canal vaginal. E aí, depois que ela tem a primeira relação sexual, que a gente pode fazer o exame especular, que é aquele que a gente coloca na posição ginecológica, passa o aparelho e olha lá dentro e vê o colo do útero, que só pode ser feito depois da primeira relação sexual, aí a gente vai passar a colher material do colo do útero para ver se está tudo bem, se tem alguma célula ali que está inadequada de alguma forma, e isso deve ser feito pelo menos uma vez por ano. Importantíssimo, hein? Principalmente aí mulheres fiquem atentas a isso. Existem sequelas que podem ficar depois do contato com o HPV ou do próprio câncer superado, né? O tumor curado. Essa mulher pode sofrer de alguma outra maneira? Marina, é assim, a sequela do HPV, a pior coisa é mesmo ter o tumor, né? Quando ele não causa o tumor, ele pode causar verrugas de genitais, vaginais ou genitais, perineais, né, entre a vagina e o ânus. Pode causar verrugas na própria vagina e algumas lesões dentro do canal vaginal. Sequelas dessas verrugas, a princípio, não tem. Mas a grande questão é que a maioria da população brasileira ela é portadora assintomática do HPV. Porque a nossa geração, a minha e a sua, não tinha vacina na rede pública de saúde. Isso é muito recente. Então, as mulheres que têm hoje 30 anos ou mais, elas precisam se vacinar na rede privada antes dos 45. Para que a gente não tenha a sequela pior, que é o câncer de colo de útero, a lesão de alto grau cervical, né? Que essa sim, é como a gente ia dizendo antes. Se não cuidar, a base do tratamento é uma cirurgia. A base do tratamento do câncer de colo de útero é cirúrgico. É o grande pilar, né? E a gente vê que a maternidade tem cada dia se tornado mais tardia. Tem mulheres hoje que, como é comum hoje, as nossas amigas, né, falarem em congelamento de óvulos, falarem em fertilização, a maternidade ficar depois dos 40. Então, como é que vai ser para essa mulher que adiou a maternidade, ela descobrir antes da maternidade que ela tem um câncer de colo de útero? Então, fica uma coisa meio ambígua, né? Porque a gente tem trabalhado mais, a gente tem feito, eu quero fazer uma especialização, outra, agora eu tô no meu ponto da minha vida, que minha carreira tá assim, tá assado, e a gente vai empurrando essas coisas mais para frente. Em outras gerações, uma mulher de 30, 35 já tinha prole definida.
já tenho meus 2 filhos, ou 3 filhos, ou 1 filho e não quero mais, tá tudo bem. E tirar o útero dessa mulher não era uma grande questão, né? Não, doutora, tudo bem se eu precisar de um tratamento cirúrgico, tudo bem se eu precisar fazer uma esterectomia, porque eu já tenho os meus filhos, eu não tinha planos de ter mais. Mas o que a gente vê no consultório é justo o contrário. Poxa, doutora, o tumor aconteceu e eu ainda não sou mãe. Eu ainda não pensei, eu ainda não me casei, eu ainda não pensei nisso, mas eu queria ter uma família. Então, a gente está ficando nessa situação ultimamente, né? É por isso que a gente está pedindo, assim, por favor, vem no rádio, vai na televisão, escreve matéria, pedindo, por favor, que as pessoas se vacinem e se cuidem. E a informação é uma grande arma para a gente combater, não é isso? Aliás, o setembro também leva essa cor, esse verde escuro, justamente para conscientização sobre esse câncer ginecológico. A gente falou muito sobre o câncer de colo de útero, mas como a doutora Daniele disse, pessoal, tem outros tipos também, né, de tumor em outras regiões e que a gente precisa, acima de tudo, primeiro de tudo, né, observar o nosso corpo, nos cuidar, fazer os exames preventivos, acompanhar, para evitar esse tipo de mal, né, doutora? Eu acho que o que fica é justamente a prevenção, em primeiro lugar, esse cuidado. Além do cuidado, a gente entender que o nosso corpo, como máquina perfeita que precisa de manutenção, né? Funciona todos os dias em ótimo estado, acordamos, trabalhamos, cuidamos da nossa casa, da nossa profissão, dos nossos filhos, mas essa máquina precisa de uma manutenção. De tempo em tempo, a gente precisa se organizar para ir ao consultório do médico, mesmo que seja para ele falar, olha, tá tudo bem, vamos colher esses exames que são de rotina, e você sair dali com a sua consciência tranquila que tá tudo bem. Nós gostamos também de fazer consulta de rotina. A gente parece que só quer a hora do incêndio, né, da confusão, mas não, a gente está aqui para rotina também, para orientação, para explicar. Essa é uma das partes da nossa formação. E o que a gente vê é que, às vezes, a carteira vacinal do marido, do filho, do sobrinho, está tudo em dia, mas a dela mesmo, da paciente, não está. E aí espera, às vezes, escutar uma entrevista como a nossa, ou o Outubro Rosa, que já chega logo, para falar, nossa, tem 2 anos que eu não faço a mamografia. Nossa, tem 3 anos que eu não colho meu preventivo. E quando a gente senta para consultar, para conversar no consultório, e eu pergunto, quando foi seu último preventivo? Ah, foi na gestação do meu filho. Quantos anos tem seu filho? 10. E aí colheu o preventivo lá na gestação do filho, aí o filho foi para a escola, foi isso, foi aquilo e esqueceu, né? E passou. E lá se vão 10 anos de... E aí, o que aconteceu nesse útero? O que aconteceu nesse ovário? Não sei, né? Quando foi que isso começou? Que ponto que começou? Não sabemos. E aí o estrago pode ser grande. E realmente, as mulheres têm essa vocação aí de cuidadoras, né? Elas observam a todos e a tudo, mas precisam se observar também, precisam se cuidar. Doutora Daniele, obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada por esse bate-papo aqui tão importante para as mulheres nesse mês de setembro, viu? Marina, eu que agradeço. E se der para deixar um recado aqui, a gente sugere que as mulheres escolham um mês do ano. Aí eu sugiro no consultório que seja o mês do aniversário dela, para não esquecer, ou o mês do aniversário do filho, se for isso que for te lembrar, né? E esse mês é o mês de você correr atrás da sua rotina. Desse mês não pode passar, é um combinado com você mesmo. Então, se der para deixar essa mensagem para casa aí, escolha um mês e cuide de você. Ponha seus exames em dia. Se ainda não se vacinou, faça a vacina. Vá na rede privada se você tem filhas na idade de vacinar. Meninos também se vacinam. E se você tem até 45 anos, vá na rede privada e escolha fazer essa vacina. A gente pode até descontar do imposto de renda, Marina, essa vacina. Olha que coisa boa. Pega o recibo e desconta do imposto de renda. Vale a pena. Então não tem desculpa, vamos atrás. Ótima dica. Certamente as mulheres que estão nos ouvindo e até 45 anos vão fazer isso e guardar esse recibo, né, doutora? Muito obrigada pela dica final também e até uma próxima. Tchau, gente. Bom, agora o que tá dando o que falar também não é só essa questão das escolas cívico-militares, é esse bendito calorão que a gente tem passado, tem enfrentado. E não é só a gente não, viu? Os animaizinhos, gente, será que eles sentem tanto calor como nós? Quem explica pra gente é a médica veterinária Helenice Marta de Barros, que também dá dicas sobre como redobrar os cuidados nessa época do ano. Vamos aprender um pouquinho? Sim, os cães sentem calor.
E a maneira que eles manifestam que estão com calor é através da respiração, onde eles ficam com a língua para fora e ficam ofegantes, tá? Essa é a maneira deles mostrarem que estão com calor. Nesses dias de calores excessivos, principalmente agosto e setembro, não é aconselhado sair para fazer passeios. Se tiver necessidade, porque tem cães que não fazem xixi ou defecam dentro de casa, então assim, existe uma necessidade de fazer esses passeios de forma mais curta, né? Num período, num espaço de tempo menor, onde ele só faça as necessidades e voltar para casa, né? E sempre levar um potinho para esse animal consumir um pouco de água no caminho. Em relação à umidade que está baixa, manter esse animal em um lugar onde tenha ventilação, que seja arejado, se possível colocar um umidificador, se não puder colocar um umidificador, colocar bacias com água, toalha molhada no chão. Isso ajuda a aumentar a umidade do local onde ele se encontra, tá? Para esse animal se manter hidratado, porque tem animais que consomem pouca água, né? Mesmo estando esse calor todo, eles ainda consomem pouca água. Então, pegar frutas, pode ser melancia, pode ser melão, pode ser maçã, e fazer cubinhos de gelo, ou até mesmo num potinho maior, e fornecer para esse animal ficar lambendo. Isso faz com que ele, ao mesmo tempo que ele se hidrate, né, vai consumindo essas frutas congeladas, né, para diminuir o risco dele ter uma desidratação pelo excesso de calor. Nessa época do ano, que a gente está com esse calor excessivo e com essa umidade baixa, os animais tendem a ter uma doença chamada tosse canina, que é uma doença que aparece por conta do calor excessivo, pela baixa umidade, né? E realmente parece que eles estão tossindo. A maioria das pessoas acham que eles estão engasgados. É uma bactéria que se aloja no trato respiratório do animal. É uma doença que tem fácil tratamento e a gente consegue curá-la, tá? Mas existe prevenção, tem vacina para a tosse canina. Já falei em relação ao passeio, mas assim, fazer passeios curtos, né? Só se tiver muita necessidade, tomar um cuidado com as patas, porque o chão está muito quente, normalmente são calçadas, são asfaltos, né? E está muito quente e está demorando muito para resfriar esse solo. Então, assim, uma dica preciso passear com o meu cachorro para poder levá-lo para fazer xixi, cocô. Tire o seu sapato, coloque o seu pé no chão, né? E fique com ele ali 40, 50 segundos para você sentir a temperatura. Se estiver confortável para você, vai estar confortável para ele. Aí sim, você pode levá-lo para passear. Num contexto geral, ter um cuidado básico. Sempre deixá-lo num lugar fresco, arejado, onde não bata sol diretamente, ter água abundante, água fresca para ele consumir. Se tiver a necessidade do passeio, fazer passeios curtos, tomar cuidado com a temperatura do chão e sempre levar uma vasilhinha de água junto, tá? Fazendo esses cuidados básicos, o seu animal estará mais seguro. Tá vendo aí, né? Passear só quando necessário. Agora eu vou falar uma coisa. Os gatinhos também sofrem bastante. Eu tenho gato. E gato é difícil de beber água, viu? É muito mais difícil do que o cachorro. Então você tem que redobrar o
oferecer essa água com mais frequência, de formas diferentes, porque ele, inclusive, tem problemas nos rins por falta de hidratação. Ainda mais gatos que moram em sofás. Eles não tomam água mesmo. A Camila fala, gente, ela é um esconderijo. Bibi adora o esconderijo. Respeite Tem mais a minha gatos gata. que vivem num lugares... Você não sabe nada sobre características dos bichanos. Você que aí é pai de gato, mãe de gato, manda aqui pra gente. Eu já tive um gato e ela viveu durante 15 anos. Mas não no sofá. Não, ela era uma gata normal. Ela vivia em casa. Cada um tem a sua personalidade. Respeite. A Bibi é introspectiva. É isso, gente. Olha, obrigada pela sua companhia nesse feriadão. Amanhã a gente tá de volta com mais notícias. A gente fica por aqui hoje. Aproveita. Descanse, aproveite, curta, juízo. Relembre o que a Marina falou no começo dessa edição, que ainda tem 5 feriadões pela frente. Então, se você não curtiu esse, dá ainda pra programar. ainda tem 5 oportunidades, não é não? Mas amanhã a gente tá de volta, na sexta-feira. O Sextou é com a gente aqui agora na Capital, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Você ouviu agora na Capital. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Capital. Volta amanhã na Rádio Capital E no portal Leia Agora.